São 4h15, é melhor a gente ir começando, né? Isso, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Bom, então eu vou começar me apresentando, e aí na sequência a Ju e o Raoni se apresentam melhor. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Simone Geraldini, eu sou nutricionista, fiz mestrado e doutorado na nefrologia, na disciplina de nefrologia da Unifesp, e atualmente eu trabalho com a produção de conteúdos na internet, com esse foco para educação em saúde, né? Levar a educação em saúde para todos, com foco na nutrição, mas também tem a proposta de não só da nutrição, né? Trazer outros profissionais de saúde para a gente ampliar as áreas aí de atuação. Conheci a Ju e o Raoni na Unifesp, o Raoni durante o meu mestrado e a Ju durante o meu doutorado. E agora eu passo a palavra para a Ju se apresentar melhor. Meu nome é Juliana Zanucco, eu sou nefrologista, sou formada em medicina desde 98, aí tem uma boa caminhada, estou dentro da nefrologia terminei minha residência em 2004, mas eu estou na nefrologia desde 2002. Fiz um ano de TI em 2001, na época era um ano só que a gente fazia de UTI, agora são 2 anos, né? Então já tenho aí um tempo bem grande. E trabalho com renal crônico conservador, diálise, mas a maior parte do meu tempo eu trabalho mesmo com transplantado renal. Eu faço parte do serviço de transplante lá do Santa Marcelina. Muito bom. Passamos a palavra para o Raoni. Olá, pessoal, mais uma vez aí, boa tarde a todos. Bom, sou formado em Educação Física, tenho especialização em Fisiologia do Exercício e aplicado ao desempenho. Me formei, apresentei a minha monografia em 2000 e 2010, depois comecei a empolgar com a pesquisa, fiz mestrado em Nutrição na UFAL, na Universidade Federal de Alagoas, e conheci também, além da Simone, né, o Cleiton, e aí o Cleiton convidou para participar de alguns experimentos, gostei também, e aí comecei a realizar o meu doutorado em ciências. E atualmente atuo nessa área de exercício físico e doença renal crônica, que é uma área muito fantástica. E é uma área que tem bastante carência também, né? É isso, Jô, bastante, viu? E bastante aí carência. eu estou estimulando meus alunos para justamente trabalhar nessa área que realmente necessita, né? Uma área mais clínica para o profissional de educação física, né? Sim, principalmente bacharel, né? Pra O bacharel... só na academia, Porque geralmente o pessoal se forma e vai dar aula de musculação, né? Mas eu acho que o profissional ele pode ampliar muito mais as áreas de atuação, né? Sim, bom, com certeza. Bom, pessoal, essa live faz parte da campanha do Dia Mundial do Rim. O Dia Mundial do Rim, na verdade, foi ontem, mas hoje a gente está fazendo mais uma live. Ontem teve uma live esse mesmo horário e vídeos no YouTube à noite. Então, quem perdeu live e vídeos de ontem estão todos gravados, é só visitar o meu perfil. E relembrando o objetivo da campanha, a campanha do Dia Mundial do Rim tem o grande objetivo de levar a educação em saúde dos rins, no caso, para todos, para a comunidade, para pacientes, para profissionais de saúde e também para formuladores de saúde pública. Aqui nós conseguimos alcançar os pacientes e os colegas da área da saúde. E aí, essa campanha tem também o grande objetivo de levar o conhecimento ao existe, de que ela é prevenível. E aí a gente pode falar em 2 níveis de prevenção. Uma prevenção primária, que é quando a gente tem um estilo de vida saudável para nem desenvolver a doença, e um nível de prevenção secundária, que é quando a gente descobre no início. Como descobrir a doença no início? Fazendo exames de sangue, urina, exames simples e baratos para descobrir a doença no início e prevenir ou retardar a sua progressão. E aí eu queria que a Ju e o Raoni falassem um pouquinho da atuação do médico
e do profissional de educação física, nesse contexto do estilo de vida, na prevenção primária, e aí na sequência, na prevenção secundária. Ju, passa a palavra para você. Então, eu acho importante essa sensibilização da população, de profissionais de saúde, tanto de... E eu falo profissionais de saúde, a gente fala tanto exercício físico, mas até o dentista tem que ficar atento a isso, né? Que também é um profissional de saúde. Hoje em dia você vê a procura nesses pacientes, né, nesses profissionais que são os dentistas por saber mais da doença renal crônica. Doença renal crônica é uma doença silenciosa, daí a necessidade de assim, em estágios mais avançados mesmo. E quanto mais precoce você conseguir fazer o diagnóstico, mais tempo de vida de rim você vai ter aí fora de uma terapia substitutiva, que seria a hemodiálise ou o transplante renal. Então, quais são as doenças que têm maior incidência de doença renal crônica? Diabetes, que é o grande fator de risco. Pressão alta, pessoas que já têm um histórico na família de doença renal crônica, que já passaram, familiares que passaram por hemodiálise ou fizeram transplante renal. Pessoas que têm doenças genéticas, como a doença renal policística, que leva à insuficiência renal e tem outras doenças, Alportes e outras mais. As nefrites, que são as doenças imunológicas, os rins, os glomérulos, nefrites. Litíase, né, pedra nos rins, as famosas pedras nos rins de repetição, que acabam lesando bastante no rim. O uso de medicações como anti-inflamatório, uso abusivo, não é tomar um anti-inflamatório, uso abusivo de um anti-inflamatório não hormonal. Né, os diclofenacos, as nimesulidas da vida, que o pessoal acaba tomando indiscriminadamente. As doenças genéticas, como eu falei, e a idade, né? A idade, o idoso tem um risco maior e a obesidade, que a gente falou bastante, né, na live, né, anterior. Prevenção é estilo de vida saudável, cuidar bem da pressão, cuidar bem do diabetes, ter uma dieta adequada, fazer atividade física, parar de fumar, evitar bebida alcoólica, beber água, evitar excesso de sal e principalmente produtos industrializados e manter o mais normal possível, né? Ótimo, Ju, perfeito aí. Foi feito um raio-x aí, né? Literalmente, dessas patologias que acometem literalmente essa doença renal crônica. Então, o exercício físico, né, a primeira coisa, quando você pensa, eu vou fazer exercício físico, é como a Ju salientou, o exame clínico, a Ju e a Simone também já comentaram sobre isso. Primeira coisa, exame simples, né? Para identificar se você tem algum tipo de patologia, não só doença renal crônica, né? Também vai servir para outros tipos de doenças que possam surgir durante esse exame. Partindo daí, aí sim, né? Se tiver que fazer um tratamento, faz um tratamento, depois sanou aquela dor, né? E aí sim procura aquele profissional de educação física. Né? Então, a questão de você fazer isso físico não é você pensou em fazer, vou fazer amanhã. Não é assim, tem que ir com calma, com cautela, para que você não tenha prejuízo futuramente. Então, independente, né, se você está com estágio inicial, que você não conhece ainda, só vai saber se realizar esse exame, que aí é que você realmente precisa e necessita fazer o exercício físico para que essa patologia ela não progride, né, para que literalmente ela não avance, ou aquele que já está literalmente já instalada aquela patologia. E aí você precisa ter mais cuidado e, logicamente, procurar um profissional. Não só com educação física, mas também, como foi salientado aqui várias vezes, aqui, né, não só nas lives, né, mas qualquer rede social que você tem que procurar, literalmente, o médico, o nutricionista e profissional de educação física, trabalhando de forma multidisciplinar. E aí, Ju, quando você falou da parte de odontólogos, não só odontólogos, né? Tem mais os profissionais. Eu falo isso porque, Sim. assim, eu tenho uma disciplina, Ju, que fala sobre integração, serviço, ensino e comunidade. Onde
você faz com que os alunos eles trabalhem em equipe, ou seja, a conscientização de trabalhar de forma multidisciplinar já nasce da graduação. Aonde quando ele sai para esse mundo do trabalho, já sai preparado que, olha, eu preciso do nutricionista, eu preciso do enfermeiro, eu preciso do psicólogo, e assim por diante. Né? Então, realmente, sua fala foi importantíssimo, sim, é verdade. Não, todos devem estar engajados em um bem comum, que é a qualidade de vida do nosso paciente, cliente, aluno. A prevenção sempre é o melhor tratamento, tanto para qualidade de vida, como eu falo que são duas metas, qualidade de vida e dinheiro. Acho que quando a gente trabalha muito bem em prevenção, a gente economiza, né? A gente economiza no tratamento mais caro. Então, hoje em dia, a gente fala tanto do SUS, que é saúde para todos, que é uma medicina pública. E só é possível se a gente saber trabalhar direito com isso. Então, a prevenção sempre é o melhor caminho do que o tratamento. E fica mais barato, né? Fica bem mais barato. E tem hoje em dia, até depois que a pandemia veio, eu acho que o negócio ficou bem complicado, mas existia até nas unidades básicas, eles fazem atividades físicas e tem alguns exercícios, algumas terapias, e isso é importantíssimo, a nível mesmo de prevenção. Prevenir, para mim, é o melhor remédio. Então, quanto mais vida saudável, menos doenças você vai ter. Não só renal, como cardiovascular e tudo mais. Né? A atenção sempre principal ao diabetes e à pressão alta, que é uma população que tem que ficar mais atenta. E fazer atividade física, né? Porque a preguiça bate, mas tem que fazer. É ruim? Desculpa, mas é muito ruim mesmo. Mas tem que fazer. É um remédio como losartana, insulina, né? Então você toma insulina todo dia, você toma sua medicação para produção todo dia, e atividade física você tem que fazer também. Não precisa ser, dá para fazer 3 vezes por semana, não é não? Mas assim, tem que fazer. Eu falo que atividade física é um remédio. Tem que fazer sempre. Né? E a dieta, né? Que nem a gente estava conversando com a Simone, pode bobear? Pode dar uma exagerada? Aniversário, Natal, né? Mas 90% tem que ser vida regrada. Com certeza. É isso. Simone? Acho que deu uma travadinha. Simone, você está me ouvindo? Acho que ela não está ouvindo a gente, não. Gente, deu aquele mesmo problema de ontem. Deixa eu ver aqui. Pessoal ingressando aí, Lu. Tô com aquele mesmo problema de ontem. Eu apareço, a câmera aparece, eu vejo vocês, tô vendo vocês, mas eu não consigo escutar. Então, eu tô com o celular do meu marido aqui, gente, para ouvir, mas tá com delay. Então, Aí eu vou guiando vocês nas questões com um pequeno atraso, pode ser? Sem problema. Bom, eu acho que até aproveitando a Simone aí, que ela tá com o delay dela, ô Raul, me fala nessa parte de atividade física, dessas pessoas que não fazem muita atividade. A gente falou do nível primário de prevenção, né? Estilo de vida, eu perdi uma parte. Vamos falar agora do nível secundário de prevenção? Qual é o papel do médico e qual é o papel do profissional de educação física? A nível secundário, a gente já tem a doença renal crônica instalada, você já tem uma lesão renal. E aí, são as mesmas coisas, você tem que prevenir. Então, quando você já tem uma insuficiência renal, uma função renal dos rins abaixo de 60%, o pessoal fala 60%, mas abaixo de um clearance de 60%, você já tem uma doença renal. E aí, a questão é tratar. E começa a ser as mesmas coisas, atividade física, tratar muito bem o diabetes, tratar muito bem a hipertensão, ênfase, principalmente a dieta, a nutricionista aí tem um papel importantíssimo, principalmente numa
contagem de dieta proteica, uma regulação dessa dieta proteica que ajuda muito, né? A gente acaba limitando um pouco a proteína da dieta, de limitar muito produto industrializado, que eles acabam também gerando, levando à insuficiência renal, acelerando o processo, e controle do diabetes e pressão alta. E a atividade física sempre é recomendada. Né? Não é, tô falando daquele excesso de atividade física, o cara que vai virar renal crônico e acaba virando um Ironman, né? Que faz no final de semana exercício físico. Mas o exercício físico assim, controlado, né? O exercício físico, a caminhada, a musculação. Hoje em dia a musculação, ela não é mais vilã, né? Hoje em dia a musculação, ela é muito importante. E como você falou também, que eu achei muito importante, o osso, né? A doença renal crônica, os pacientes têm um distúrbio de cálcio e fósforo e acabam tendo um distúrbio de uma glândula chamada paratireoide, um distúrbio do PTH, né, desse hormônio, e acaba tendo um processo, às vezes, até de aceleração de perda de massa óssea. E aí, o exercício físico e a musculação, eles são importantíssimos nisso, nessa regulação, no bem-estar do osso. O osso, hoje em dia, é um órgão, e acaba tendo que ser trabalhado, porque o risco de uma fratura, o risco de uma osteoporose e até um distúrbio cálcio-ósseo acaba dando uma repercussão importante. Então, hoje em dia, a gente tem que pensar no osso, e já quando você tem uma diminuição da função renal a nível de 60, você já começa a ter uma alteração dessa parte de cálcio, fósforo, e acaba tendo, às vezes, algum problema de osso. Então, tem que ser pensado. Quando o paciente já perde a função dos rins, que ele vai para diálise ou para transplante renal, ele já tem, às vezes, essa doença óssea, a musculação também entra como repercussão, e vale tudo aquilo lá. Se a pessoa faz hemodiálise, não é porque ela faz hemodiálise que ela não pode fazer atividade física. Só tem que ficar um pouco mais atento, né? Quando faz diálise, por causa da questão da fístula, né? Que é aquela artéria e veia que a gente liga para poder fazer hemodiálise. Mas aí tem que fazer uma atividade física mais monitorizada, mais moderada, e eu acho que tem que ser muito bem seguida, né? O profissional que trabalha com isso tem que ficar atento a esse paciente, que é um paciente mais delicado, mas tem que ser feita atividade física. E o transplantado, que tem uma qualidade de vida melhor, a gente incentiva bastante a fazer atividade física, né? Aí passo para você, meu amigo. Opa, Ju, obrigado aí pelas palavras. O exercício físico realmente é fantástico, né? E abre também uma outra pergunta, né? Caramba, qual tipo de exercício você até iniciou, né? Que é a caminhada, o treinamento aeróbio, né? E mais o treinamento resistido, que é a musculação. Você já iniciou. Pode fazer. E aí você foi brilhante na palavra. Tem que procurar, na fala, procurar um profissional que entenda. Então, vamos lá. Harmony, além da musculação e do treinamento aeróbio, eu consigo fazer uma outra atividade, que seja, por exemplo, a contração isométrica? O que é isso, contração isométrica? É quando você realiza uma determinada contração, uma tensão na musculatura, que não tenha movimento. Né? Geralmente, a musculação, você realiza um movimento que chamamos, né, de isotônica, contração isotônica, onde você tem um movimento da articulação. Né? Então, quando se fala de pacientes hemodialíticos, né, realmente você tem que ter cuidado com o braço que está lá com a fístula, mas ele pode fazer até essa contração de isometria, até melhora a questão para, vamos dizer assim, maturação da fístula, né? Só ter o cuidado para que nas fases iniciais não realizar esse tipo de procedimento, trabalhar mais com outro membro, né? E aproveitando também o ensejo, né, trabalhar a musculação dentro do setor de hemodiálise, né? Eu conheço o Thiago Rosa, não sei se você já ouviu falar, Ju. Thiago Rosa, ele também foi aluno da Unifesp, ele fez doutorado na Unifesp. Hoje ele é concursado da Universidade Federal de Brasília e ele tem uma parceria, né, com o hospital, escola da universidade, onde tem o setor de hemodiálise. E eles realizam a adaptação, né, do exercício dentro do setor de hemodiálise. Quando eu falo adaptação, não é improvisar, tá? Eu estou falando de adaptação porque eu tenho que olhar de forma individual. Então, esses indivíduos, eles fazem treinamento aeróbico, como assim, Raul? Eles levam cicloergômetros, né? O indivíduo ele faz literalmente lá, no teu processo lá de hemodiálise, ele faz mesmo lá
na cadeira mesmo, né? Ele faz lá mesmo o treinamento aeróbio, o resistido também utilizando bandas elásticas. Então, assim, é uma adaptação, né, onde é bem mais confortável para o paciente. Quando eu falo bem mais confortável, porque imagina, esses pacientes eles são totalmente dependentes, né? Eles começam a perder massa muscular, eles ficam muito debilitados, né? Essa pessoa antes não precisava de auxílio de ninguém, hoje, né, quando ele está instalado nessa patologia, ele começa a depender dessas pessoas, e aí começa a ter uma série de ansiedade, depressão, enfim. Então, quando se fala de exercício físico, quando você, ao invés de tirar ele do setor de hemodiálise e levar para um determinado local, não. Eles já aproveitam, né, que está ali, naquele momento, né, os momentos intradialíticos, né, para realizar exercício físico. Então, assim, não tem a dificuldade de dizer assim, eita, realmente lá no setor não pode fazer exercício físico, porque não, gente, tem como fazer sim. Então, reforçando, exercício físico, literalmente, vamos dizer assim, ele atenua nessa progressão dessa patologia, faz com que aumente a qualidade de vida desse paciente. E outra coisa também que eu acho importante, a pessoa às vezes está fazendo, não o caso de diálise peritoneal, mas a hemodiálise está lá 4 horas, 3 horas parado, né? Acaba Isso. até melhorando a parte psicológica, porque por sim ou por não, quando você está fazendo atividade física, você tá botando, você tá pensando no que você tem que fazer, tudo, o tempo passa mais rápido, você não fica olhando o relógio, pensando, ai meu Deus, que horas que isso vai parar, ai, que horas que isso vai terminar. Não tem isso, né? Então eu acho que acaba sendo até uma distração. E a outra coisa que a gente até é importante ressaltar é que toda atividade física sempre é bom para a parte cardiovascular, para a parte do coração. E doença renal crônica, ele vem de mão dada com uma doença cardiovascular. Então, assim, são é uma medicação, né? Que é atividade física que você consegue matar 2 patologias, ou pelo menos melhorar 2 patologias. Por isso que eu falei, tem que ser incentivado. E atividade física, desculpa, mas não é uma coisa assim que você fala, pelo menos para mim, né? Tem os caras, as pessoas que são viciadas de atividade física, com os dias que elas não correm, elas ficam até mal-humoradas, né? Mas não é, acho que não é a grande maioria. Então, assim, ela tem que ser estimulada e ela tem que ser cobrada. Tem que fazer isso. Tem que ter na sua cabeça que é uma medicação. Eu vou falar, eu tenho tendência à obesidade. Eu tenho que me vigiar. É a minha vida, eu vou fazer. As pessoas têm diabetes, tem que se vigiar. Tem pressão alta, eu tenho uma tendência. Então, eu até comprei uma esteira que, às vezes, eu xingo a esteira e faço a caminhada. É ruim? Mas tem que ser feito. A atividade física é importantíssima. Então, porque medicação, insulina, essas coisas, as pessoas acabam tomando. Acha ruim, mas tomam. Mas, assim, é uma forma de prevenir, é uma forma de tratar numa doença já instalada muito importante. E tem que ser estimulada, porque a maioria das pessoas não vão felizes para a academia, né? Não vão felizes fazer atividade física. Verdade. Ô, Ju, você falou relacionado às pessoas que têm doenças cardiovasculares, né, devido à doença renal crônica, né? E também está atrelado também ao diabetes, né? Então, a questão dessa relação, né, tem outro porém não, né, tem um aditivo nisso, né? O músculo cardíaco, logicamente, ele precisa de energia, né? E aí ele precisa dessa energia que vem dos lipídios, da gordura, né, para que ele se mantenha literalmente no movimento. E o diabetes, quer não, aumenta esse cara de forma exagerada, né, fazendo com que essa musculatura fique fraca. E aí, por que pareça, né, a musculação, ela também musculação e treinamento aeróbico auxilia esse processo, fazendo com que ocorra, literalmente, a degradação dessas gorduras, que é os ácidos graxos, né? Então, é importantíssimo que você diminua essas taxas. E o outro fator que você falou, Ju, também achei importante, é relacionado à densidade mineral óssea, né? Que realmente a musculação, ela estimula a produção dessas células. É o que chamamos de tensão, né? Essa tensão realmente ela que causa esse estímulo, essa produção. E realmente estimula de tal forma que fortalece essa estrutura óssea e faz com que melhore a capacidade funcional desse indivíduo. Não só muscular, que é a hipertrofia, mas também da estrutura óssea.
Porque o osso hoje em dia, a gente não dava muita bola, não, mas hoje em dia é um órgão, né? É um órgão responsável por essa monitorização de cálcio, fósforo, e uma fratura aumenta o risco de mortalidade e morbidade desse paciente, né? Às vezes uma fratura do fêmur, essa pessoa vai ficar imobilizada, sabe-se lá Deus, vai para fazer uma cirurgia, já tem um risco maior. Então, assim, a atividade, a musculação, eu não gosto de musculação, mas eu passei a admirar a musculação. Eu faço musculação e exatamente por causa disso, eu acho ela fantástica. E você falou isso, na mobilização de gorduras, é uma das coisas que diminui a esteatose hepática, né? Então, é Exato. aquela É gordura outro no órgão já, fígado. é o fígado. Oi? Exato. Aquela É outro gordura órgão no também fígado. que Então, precisa assim, também. sim, tem que fazer, tem que fazer. Então, além da dieta, que eu sempre bato, dieta, o que, que você pode resolver da sua vida? Você não vai poder reverter o seu diabetes, você não vai poder reverter sua pressão alta. Você vai ter que controlar e tomar o remédio. Mas, assim, a atividade física, a dieta, você consegue minimizar a maioria dos seus problemas no futuro. Então, ela tem que ser incentivada. Isso tem que ser lembrado por todos os profissionais. E tem que se investir também na parte de saúde pública nessas duas coisas. Né? Não é só o remédio, né? Tem que se incentivar isso. E hoje em dia até que tem legal, eu não sei até quanto que é válido, você até podia comentar, porque a maioria dos parques tem aqueles aparelhos para as pessoas fazerem, com a tabelinha. Isso é Exato. válido? Você acha isso legal? Ah, Ju, a primeira coisa, vou retomar a minha fala referente a você procurar um profissional. É interessante que você realize movimento. Não é coisa assim, não. O corpo é para se movimentar, beleza. Mas tem certos equipamentos que precisam ser orientados. Mas você vai dizer assim, mas Harmony, é tão simples aqueles equipamentos. Quando você é uma criança ou adolescente, que seja lógico, está adaptado para aquele indivíduo, beleza? Mas se for relacionado ao idoso, até que amplitude eu devo fazer? Tem alguns movimentos que exigem de amplitude, sabe, Ju? Então, tem que ter um cuidado, porque se não tiver alguém orientando, ele pode se machucar. Né? Não só a questão de articular, mas também muscular. Então, cuidado para as pessoas. É válida a ideia que tem esses equipamentos, mas também que tem alguém que oriente como se deve realizar. As imagens não é o suficiente, Ju. Eu estou falando isso porque, como você fala em termos de musculação, que pessoas que estão literalmente fissuradas, né, elas acabam passando do seu limite. Né? E quando passa do limite, aí vem a lesão. Ele não sabe dizer que, olha, a amplitude da articulação do cotovelo tem que ficar literalmente na próxima da extensão. Por exemplo, tem pessoas que não vão até o extremo. Nesse extremo, a musculação ela começa a ser uma vilã, ao invés de ser um efeito benéfico, ter um efeito benéfico. Então, assim, se não tiver alguém para dizer a tua articulação é até tal nível. E outra coisa, né, para dizer que a tua articulação vai até um determinado nível, eu preciso fazer um teste. Esse teste que vai literalmente respaldar o profissional da educação física que o meu aluno ele vai até a amplitude X. Por quê? Porque eu fiz um teste, por exemplo, né, eu vou falar aqui bem grego, flex test. Ele ele verifica a flexibilidade, a mobilidade articular. Né? Então, esse tipo de teste ele diz até quando eu vou, meu limite. Né? Então, observa. Né? Já estou tentando fazer um link com a avaliação física, né? Que é onde você agrega aí tua anamnese, né? Vê a questão de perimetria, vê a questão de dobra cutânea, mas tem outros aliados. Quem são os aliados? Os testes físicos. Então, não adianta nada eu pedir para o meu aluno utilizar 60 quilos, mas se eu não fiz um teste, como é que eu sei que é 60 quilos? Então, cuidado ao realizar qualquer tipo de atividade sem uma orientação desse profissional, que é a educação física. Essa população renal crônica eu acho que é até complicado, principalmente se está em hemodiálise, porque tem o problema da fístula. Às vezes quando você, o tal negócio, ele tem que levar para um profissional consciente, porque a fístula do paciente que está em hemodiálise é a vida dele, né? E aí você tem que tomar cuidado nessa atividade física. Eu acho que tem que fazer, mas eu acho que tem que ficar atento. Não sei. Eu tenho essa impressão, assim. Então, assim, quando...
Desculpa, Quando Ju, eu tenho essa desculpa. impressão, imagina, quando eu tenho essa impressão quando o paciente, posso fazer musculação? Pode. Ah, precisa de uma carta. Eu sempre ressalto isso nas minhas recomendações. Atenção à fístula, cuidado, porque é a vida do paciente, né? Então, eu acho que eu Exato. queria que você falasse um pouquinho mais dessa coisa de fazer atividade física e hemodiálise, assim, quando tem uma fístula, né? Diálise peritoneal, eu acho que é mais tranquilo. No caso, Ju, só cuidado com a questão de infecção, né, o peritoneal, porque é questão de transpirar, então isso também tem que ter outro cuidado referente a Tem isso. que Fora tratar. isso, ele pode fazer tranquilo, realmente. Relacionado da fístula no antebraço, é interessante, se for, por exemplo, se for intradialítico, é interessante que ele não faça nenhum tipo de movimento no momento que está lá realizando o tratamento. Isso é fato. Vai fazer com o membro contralateral. Tá? Então, vai fazer esse membro contralateral e membros inferiores. Tá? Mas, Ramon, e se ele não estiver fazendo tratamento no setor, como é que eu faço isso? Se ele for para a academia, se for literalmente um paciente que ele já tem já uma determinada autonomia e ele já consegue fazer suas atividades, né, sem nenhuma dependência, sem alguém auxiliando. Bom, a primeira coisa é você pensar que tem que isolar aquela região. Tá? Por quê? Transpiração, o local, o ambiente que você, a academia, né, em termos de equipamentos, as distâncias entre os equipamentos, a conservação dos equipamentos, né, então isso é importante lidar, né, se você, caso for realizar, porque, por exemplo, o movimento que você faz, esse aqui, ó, que você chama de puxada na frente, né, cuidado, a ficha pode ter ó, algumas alterações, né, então não é interessante fazer esse tipo de exercício, Ju. Só faz quando, literalmente, esse indivíduo saiu da categoria iniciante para intermediário. Né? E outra coisa, é uma adaptação, né? Isso, qualquer atividade tem que ocorrer uma adaptação, principalmente do indivíduo que tem doença renal crônica, devido literalmente vai se cuidar dessa fístula. Então, assim, primeira coisa, proteger a fístula, tá? E perguntar quem é esse aluno. Quando eu falo quem é esse aluno, é literalmente o nível que ele está. Aí eu venho outra pergunta, professor Raul, né? Eles fazem também um teste para que possa realizar por uma carga específica? Faz. Mas realiza-se uma adaptação. Tá? Então, assim, todo cuidado é pouco. Né? Então, exercícios, né, que a gente imagina que o exercício é a mesma coisa que atividade física, que eu posso sair daqui do meu quarto e vou realizar. Não, né, peraí, calma, que tem diferença desses dois pontos, né? Um é atividade do dia a dia, tem um gasto metabólico, esse beleza, sem ser organizado, sem ser sistematizado. Exercício físico não, é sistematizado, programado, é necessário uma orientação prévia, né? E, consequentemente, essa orientação prévia é a avaliação física. Tá? E aproveitando com os transplantados renais, né? A gente tem um grande problema com o transplantado renal, né, que tem que tomar uma quantidade de imunossupressores, usam corticoides cronicamente, e aí tem um risco maior de osteoporose, por isso que eu estimulo até fazer musculação, alguns exercícios que têm um impacto maior. Então, eu queria que você falasse assim sobre a importância do que tem no transplantado renal, ele ganha muito peso. Então, eu tenho uma prova viva, ou seja, a prova viva é um amigo meu, né? Ele fez transplante, inclusive lá em São Paulo, na Unifesp, né? E ele já fazia musculação há muito tempo, depois foi diagnosticado que realmente tinha essa patologia, e continua fazendo exercício físico, musculação, e não há contraindicação, Ju. Então, permanece a minha fala Não a há respeito... contraindicação, exatamente. Não há, não. Tem que fazer, tem que fazer. Tem que fazer. Não, tem que fazer. Então, assim... Principalmente pelo ganho de peso, que é um absurdo o ganho de peso. Exato, exato. Então, tem alterações totalmente morfológicas, né? Estruturais. Então, isso agrega a sérios... Piora mais ainda a situação, né? Se ele for um indivíduo que tem um comportamento sedentário. Então, a musculação deve ser indicada, treinamento aeróbico deve ser indicado. Agora, assim, como ele já é um profissional de educação física, ele mesmo, né, vamos dizer assim, ele toma as providências. Mas se não for um profissional de educação física, procura um profissional, porque, assim, a intensidade do exercício, Ju,
ela pode variar, né? É moderada, mas moderada em que sentido? Né? Moderada, eu preciso para identificar que um exercício físico, né, em termos de intensidade, eu volto a falar dos testes. Então, por exemplo, 60% a 80% esse indivíduo pode trabalhar com essa intensidade? Pode, desde que ele tenha realizado um teste prévio, adaptado para ele, né, e aí sim eu realizar a pressão de exercício. Tá certo? Mais ou menos, mais ou menos igual a medicina. A gente tem que, às vezes, por mais que a gente tenha os tratamentos, a gente tem que adaptar ao paciente. Cada um responde de uma forma. As pessoas não têm a mesma capacidade funcional física, as pessoas não respondem da mesma forma à medicação. Assim, a grande maioria sim, mas às vezes não, e você tem que ficar atento. Daí de você fazer uma coisa meio que mais atenta para aquele indivíduo, para aquela situação. Eu penso assim, pelo jeito, atividade física também. Cada um tem mais ou menos o seu limite, não dá para você ser igual para todo mundo. Não, Né? não tem como. Individualidade biológica, sim. Meio que vocês já estão falando como que é a qualidade de vida de um paciente renal crônico, né? Uhum. Porque o próximo tópico era como a doença afeta a qualidade de vida, né? Então, falar daquela parte do paciente perde autonomia e tudo mais. Na live ontem, a Renata abordou muito bem a parte da dieta. Se o pessoal tiver alguma dúvida, pode deixar também nos comentários dos vídeos. Depois eu e a Renata, a gente responde com todo cuidado. Diferente. Agora vamos falar um pouquinho de qualidade de vida. Eu falo assim que a qualidade de vida é difícil às vezes você falar, porque aí depende também de tudo que aquela pessoa tem em relação a ela, a si, a família e tudo mais. Prevenir antes de entrar numa terapia que é definitiva, que é hemodiálise ou transplante renal, sempre é a melhor. E a qualidade de vida varia muito, até às vezes com a questão da sua alimentação, da sua disposição, das suas medicações que você toma, mas aí é uma coisa até muito individual. Eu acho que a atividade física é uma coisa que melhora a qualidade de vida, melhora a cabeça, melhora tudo. Então, assim, eu falo que às vezes o pessoal pergunta o que é melhor, diálise ou transplante? Eu acho que sempre transplante é melhor, melhora mais a qualidade de vida. Mas tem paciente que quer ver o demônio e não quer transplantar, né? E isso é uma opção muito individual. Mas com certeza, quanto mais adequado a gente tiver uma medicação, mais aderência à medicação farmacológica a gente tiver, quanto mais aderência à dieta a gente tiver, tendo os seus pecados permitidos e fazer atividade física, eu acho que isso acaba melhorando. Aí também entra um pouquinho o papel da psicóloga, né, na ajuda desse emocional, porque a cabeça é muito importante, a gente não pode se boicotar. Então, a psicóloga é uma profissional especializada que o médico não vai ser capaz de atuar nessa área, né? Ele vai dar suporte, mas não vai ser capaz de atuar porque ele não está preparado. Por daí a importância de uma psicóloga nessa situação, né? De você conseguir trabalhar isso. E eu sempre falo para os pacientes, hemodiálise não é o final do mundo, porque dentro da clínica de diálise tem as festinhas, tem as amizades, tem os coleguismos, né? As pessoas se conhecem da diálise, acabam namorando, casando um com o outro. Quer dizer, é um convívio social. Então, você já não pode ir com aquela cabeça que a minha vida acabou. Não, você tem que fazer as coisas de uma forma... Cada período da sua vida vai ter um problema, vai ter uma situação. E você vai ter que enfrentar aquilo lá e achar alegria. Daí a importância de, apesar de tudo isso, da psicologia, te ajudar nessa sua paz interior, que eu acho que é o mais importante, né? É isso mesmo, Ju. Completando, né? Realmente, a qualidade de vida, quando a gente leva para conceituar, né, a sua definição, seja qual o termo que devemos utilizar aí, é complexo, né? Existe uma tríade aí que é físico, social, o cognitivo. Sim. Então, se você não... mas eu tenho que estar em equilíbrio nos três? Não tem como, né? Até porque existem vários fatores financeiros, né, familiares, o estado de saúde, e você tem que dosar isso aí. E essa dosagem aí, algumas pessoas conseguem controlar, outras não, precisam de um profissional para ajudar. E aí, quando falamos do paciente, né, que tem doença renal crônica,
Aí sim, os profissionais de saúde têm que conscientizar, orientar, estimular, e aí fazer com que, literalmente, atenue, né, literalmente, essa progressão dessa doença, e assim, aumentando a longevidade dele. Então, assim, mais do que valioso é você pensar no outro, né? Quem está lá do outro lado, né? Então, imagina, né, eu estou aqui, Raul, profissional de saúde, dizendo que você tem que se cuidar, que você tem que ter um planejamento alimentar, que você tem que fazer exames prévios, tá, beleza, mas é só isso que você vai contribuir, né? Então, como é que eu tenho que estimular as pessoas? Informando que eu estou ali e que vou fazer com que melhore a vida dele, de forma, literalmente, que consiga, literalmente, né, cada dia vencer, né, e aí fazer com que essas pessoas não desistam nunca. Então, eu acho que a função, né, do profissional de saúde, né, é ter um lado humanista. Eu acho que tem que pensar nisso. Eu estava falando com a Renata ontem, né, e com a Simone, justamente por isso. Não é só você chegar, falar um script, né, para ele, um checklist, ó, você tem que fazer isso. Tchau. Não é assim que funciona. Né? Há toda a questão de, como você falou, né, todo mundo... Tem gente que casa, né, Ju? Tem gente que literalmente faz grandes amizades. Então, olha só, o fator social é importantíssimo naquele setor de hemodiálise. Então, a qualidade de vida, no sentido geral, né, são todos os fatores, né, mas tem que saber dosar, tá bom? E a gente, como profissional de saúde, tem que estar atento a isso. E sempre mostrar o outro lado da moeda, né? Porque a gente tem a mania de valorizar tudo que é ruim, não. Tem que valorizar as coisas boas, né? As coisas que acontecem do outro lado, que são boas. E tem que ter esse olhar, né? Tem que ter esse olhar a isso, né? E cada vez a gente sabe que doença renal crônica é uma doença multidisciplinar, que precisa de psicólogo, assistente social, preparador físico e nutricionista. E o médico também, o enfermeiro, que tem um importante papel aí. Exato. Fala-se. É o delay aí. Acho que é isso mesmo. É o delay mesmo. Eu acho que ela... Vou ver se eu consigo aqui mandar pro zap aqui para ela. Agora eu vou falar, gente. Eu acho que a gente já falou tudo que a gente queria falar, né? Eu marquei aqui também para a gente falar um pouquinho do papel do paciente também, né? Porque tanto os profissionais de saúde, vocês abordaram muito bem a questão do profissional, do papel do profissional de saúde, né? E a gente sempre fala que o paciente ele também tem um papel importante no cuidado dele, né? A responsabilidade é tanto do profissional de saúde quanto do paciente. E eu achei muito importante isso que o Raoni falou. A gente também tem o papel de estimular o paciente a aderir àquele tratamento, né? Porque muitas vezes o paciente ele não adere ao tratamento por uma falta de experiência do profissional de como motivá-lo, ou até da falta desse olhar mais humanista. E aí eu acho que a gente falou muito bem tudo que a gente tinha pensado em abordar, e eu acho que a gente pode ir finalizando. O que vocês acham? Falta 1 minuto para 5. Vou pôr o fone aqui para ouvir vocês. Vamos finalizando, porque senão a gente fica aqui até amanhã sem falar. Eu sou faladeira, eu falo mesmo, deu estímulo, eu vou falando, não paro de falar. Então eu preciso ter um back para parar. Então, assim, mas eu acho que tudo foi ressaltado. E a importância de cada um mesmo, a responsabilidade de todo mundo com a sua saúde, né? A responsabilidade da medicação é sua, não é da sua esposa, do seu esposo, do seu filho. A responsabilidade de tomar o remédio é seu, né? Eu sempre falo isso para os pacientes. O pessoal vira, eu quero morrer. Quando o pessoal, o que eu tomo mesmo, amor? Nossa, eu falo, gente, mas é você, se seu marido, sua mulher, se você morrer, você não toma remédio? É isso? Você não se trata mais? Eu acho que é responsabilidade de cada um,
né, de você tomar sua medicação, de você fazer, ter responsabilidade sobre o seu tratamento, encarar o problema que você tem e assumir aquilo lá e fazer as coisas da forma melhor. Ah, eu queria que fosse de outra forma. Acredito que eu queria de outras formas. Eu também queria ser magra igual a Simone e poder comer 1 quilo de brigadeiro todo dia. Mas não é essa a minha realidade, né? Não é desse jeito. Então eu tenho que me cuidar, né? Exato, exato, Ju. Vamos dizer assim, né? Eu acho que quando você quer viver, assim, lógico, quando eu falo que você quer viver, depende de indivíduo para indivíduo, né? Alguns eles existem literalmente, mas quando você quer literalmente superar determinados percalços, Estava né? ouvindo aqui a parte que a Ju falou que queria ser magra igual eu. Muito bom, Ju. Gostaria de agradecer a Juliana, ao Harmony. Apesar desse delay aqui, ontem tivemos o mesmo problema, Ju. Eu estou muito feliz, gostei muito do bate-papo. Ficou meio engraçado, né? Porque acho que eu tô com um atraso aqui de 6 segundos, eu estava tentando contar. Mas o bate-papo foi muito bom. Eu acho que a gente tem que combinar depois, nós 4, para a Ju e a Rê se conhecerem também. Somos todos muito legais. Eu acho legal colocar também uma enfermeira. Uma live nós 4. Eu vou comprar um celular melhor, gente, que o meu é um K9, ele não tá, acho que ele já não tá muito bom das pernas. Ou a gente tem que fazer uma live lá pelo YouTube, que talvez funcione melhor. Amanhã eu vou testar. E é isso, muito obrigado. Vocês vão encerrando, porque com esse delay vai ficar difícil. E é isso, adorei ter nós 3 juntos aqui. Espero podermos nos reunir novamente. Obrigada a todos os telespectadores também. Vão deixando as dúvidas aí, que depois a gente faz outra live. Obrigada, gente. Eu adorei conhecer você, Raoni. Agora tem seu telefone, eu vou te atormentar bastante, tá certo? E foi um prazer mesmo, se puder contribuir aí. Eu acho que educação é tudo. Estou à disposição. Tá, muito obrigado, Ju, pelas palavras. Também adorei lhe conhecer. Tá? E com certeza, no momento que você precisar, estou aqui, passa um zap. E aí vamos trocando algumas ideias. Eu também vou precisar de você, viu? Eu tenho alguns projetos. Tudo tem um preço, né? Estou indo devagarinho, viu? Estou indo devagarinho. Não tem almoço de graça mesmo. Não tem almoço de graça. Tá bom? Tchau a todos. Tchau. Fiquem com Deus. E foi um prazer. Um grande abraço a todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.